Olá, navegadores cinematográficos! Bem-vindos aos Cinenáuticos. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante sobre o paradoxo do CGI, um mistério que intriga os amantes do cinema. Vocês já pararam para pensar por que, mesmo com tecnologia tão avançada, muitos sentem que os efeitos visuais estão piorando? O ponto de virada veio com uma cena icônica de Jurassic Park, há mais de 30 anos, que mostrou ao mundo o poder do CGI de forma revolucionária. Desde então, o CGI evoluiu. Mas será que isso melhorou o cinema ou está de alguma forma o destruindo? Vamos explorar isso juntos, misturando nostalgia e uma análise crítica que vai fazer você repensar cada explosão que vê na tela. Prepare-se para descobrir como o uso de efeitos digitais evoluiu e às vezes regrediu ao longo das décadas. Então pega a pipoca, ajusta o volume e vem comigo nessa aventura pelo mundo do cinema. Sigo meus bons? Agora que entramos nesse universo do CGI, vamos voltar no tempo para explorar suas origens. O uso de efeitos digitais começou a se desenvolver nos anos 1970 e 1980, com pioneiros como Tron, em 1982, que integrou o CGI em cenas extensas, e o jovem Sherlock Holmes, em 1985, com o primeiro personagem totalmente digital, um cavaleiro de vitral. Mas o verdadeiro divisor de águas chegou em 1993 com Jurassic Park. Essa cena de teste do T-Rex, feita pela Industrial Light and Magic, usou computadores tão limitados que mal tinham o poder dos nossos celulares de hoje. Cada frame levou incríveis 12 horas para renderizar, resultando em apenas 4 minutos de CGI após um ano inteiro de trabalho árduo. Isso mesmo, um ano. A equipe, liderada por Steven Spielberg, optou por usar apenas 63 shots de efeitos, cerca de 4% do filme, para complementar a narrativa, não para dominá-la. Eles misturaram dinossauros animatrônicos com o CGI para criar algo mágico, provando que a tecnologia era uma aliada, não o foco principal. Spielberg poderia ter enchido o longa com centenas de shots digitais, mas escolheu equilíbrio, usando efeitos práticos para dar vida real aos dinossauros. Esse marco revolucionário mostrou ao mundo o potencial comercial do CGI, resolvendo desafios como recriar criaturas extintas que a realidade não alcançava. Foi esse espírito pioneiro que inspirou uma nova era, levando-nos ao próximo passo, como o CGI evoluiu nas décadas seguintes, transformando-se numa ferramenta essencial no cinema. Depois de ver como Jurassic Park lançou as bases do CGI, vamos acompanhar sua evolução nas décadas seguintes. Nosso próximo marco é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, de 2001, dirigido por Peter Jackson. A Weta Digital impressionou com cerca de 480 shots de efeitos, representando 25% do filme, criando orcs, paisagens épicas e introduzindo o Subsurface Scattering, uma técnica que simula a luz na pele com realismo impressionante. Esse avanço foi crucial, mostrando como o CGI podia se integrar perfeitamente a cenários práticos, elevando a narrativa sem roubar o foco. Alguns anos depois, em 2006, Piratas do Caribe: O Baú da Morte levou essa evolução a outro nível. A captura de movimento transformou Bill Nighy em David Jones, com tentáculos vivos e pele texturizada, cerca de 1000 shots, ou 33% do filme. Os artistas traçaram cada expressão com precisão, usando Subsurface Scattering para um efeito tão autêntico que enganou até os olhos mais atentos. Diretores continuaram usando o CGI como uma ferramenta para enriquecer a história. Essa progressão contínua provou que a tecnologia podia criar mundos impossíveis com cada vez mais fidelidade. No entanto, algo estava prestes a mudar e este equilíbrio cuidadosamente construído começou a se romper. Com a evolução do CGI que vimos até agora, parecia que o cinema tinha encontrado um equilíbrio promissor. Mas esse equilíbrio começou a se transformar, e o marco disso foi Os Vingadores, lançado em 2012. Esse filme trouxe 2.200 shots de efeitos especiais, o que equivale a impressionantes 80% da duração total. Não que o filme seja ruim, ele é um sucesso adorado, mas o CGI assumiu um papel muito maior, deixando os efeitos práticos em segundo plano.
Comparando, Jurassic Park usava apenas 4% de efeitos, O Senhor dos Anéis subiu para 25% e Piratas do Caribe para 33%. Em 2019, Vingadores Ultimato levou isso ao extremo, com mais de 90% das cenas dependendo de efeitos especiais. Antes, o CGI era uma ferramenta para complementar a história, preenchendo lacunas que os efeitos práticos não alcançavam. Agora, ele é usado em massa, reduzindo a dependência em cenários reais. E assim o equilíbrio entre CGI e efeitos práticos mudou drasticamente. Muitos percebem essa transição como uma regressão visual, mesmo com tecnologia mais avançada. Essa mudança redesenhou o cinema, trazendo novos desafios. E é exatamente esse dilema que nos leva ao próximo ponto. O que está por trás dessa aparente regressão? Depois de entender como o uso massivo de CGI mudou o equilíbrio no cinema, vamos descobrir o que está por trás dessa aparente regressão. O verdadeiro vilão parece ser o tempo. Em Jurassic Park, cada shot de efeitos especiais levava cerca de 4 dias e meio para ser concluído, com uma produção meticulosa. Já em Vingadores Ultimato, esse tempo caiu para menos de 2 horas por shot, devido à quantidade esmagadora de efeitos, mais de 90% do filme. Essa pressão reflete uma indústria acelerada, onde artistas enfrentam prazos curtos, levando a resultados que muitas vezes parecem artificiais, como em alguns filmes Marvel criticados por CGI inconsistente. Por outro lado, Top Gun Maverick provou que o tempo bem investido pode criar efeitos quase invisíveis, perfeitamente integrados às cenas. O problema não é a tecnologia. Computadores são 1000 vezes mais poderosos que nos anos 90, mas a falta de tempo para refinar o trabalho. Artistas humanos sofrem com pressão e bloqueios criativos, fatores que não mudaram em 30 anos. Estúdios priorizam lançamentos rápidos, tratando o CGI como produto, não arte. Esse desequilíbrio explica por que vemos falhas mesmo com tanto avanço. E é esse insight que nos leva à reflexão final. Como o cinema pode encontrar o caminho de volta ao equilíbrio? Com o tempo revelado como o vilão do CGI, chegamos ao fim dessa jornada. O futuro do cinema depende de equilíbrio. O CGI deve ser uma ferramenta, como em Top Gun Maverick ou Missão Impossível, o acerto final, onde efeitos perfeitos passam despercebidos apoiando a história. Alguns filmes, como Tron, exigem mais efeitos por sua essência visual e, quando bem feitos, brilham em qualidade. Bons efeitos são invisíveis ao público comum e nascem de tempo e criatividade. E você, o que acha? O uso excessivo de CGI está estragando o cinema? Comente aí, curta, inscreva-se no Cinenáuticos e ative o sininho para mais aventuras cinematográficas. Até a próxima, navegadores!